Bíblias em Lucas 17. Lucas 17, verso 24. Diz: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia, ou a vinda do Filho do Homem. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Curva a cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, como aprendemos de Ti, assim estamos executando. Então eu te peço, ó Deus Todo-Poderoso, glorifica o Teu nome. Como diz meu Pai João, que o homem diminua, que eu diminua para que o Senhor cresça. Meu Pai, que nada atrapalhe, meu Deus, os Teus filhos, as Tuas ovelhas, de ouvirem a Tua palavra, de aprenderem, a começar por mim, Senhor. Que nada atrapalhe, que nada tire a atenção. Meu Deus, que toda força oculta, meu Deus, que toda força satânica, toda força demoníaca seja expulsa, lançado fora em nome de Jesus. Pois só o Senhor tem poder, meu Pai. Meu Deus, pois está escrito, onde abundou o pecado, superabunda a Tua graça. Meu Pai, eu te peço, destape os nossos ouvidos. Meu Deus, tire o véu, meu Pai, dos nossos olhos. Tire as escamas, tire a cegueira, abre os nossos olhos. Para que, meu Deus, possamos mastigar essa palavra, meu Deus, durante toda a semana. Em nome de Jesus, meu Pai, nos dê graça, Senhor. É isso que precisamos. A Tua graça nos basta. Espírito Santo, olhe para nós. Não como um homem olha, mas sim, olhe para nós com Teu olhar de misericórdia, pois Tu és infinito em misericórdia, Tu és infinito em bondade e em amor. Justifica-nos com Teu sangue, Senhor Jesus. Em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Jesus falando aqui com o povo, ele dá uma declaração sobre a vinda dele. Será como um relâmpago que ilumina de uma ponta do céu até a outra, do Oriente ao Ocidente. Então será uma coisa rápida. A volta de Cristo será de uma ponta a outra. Quando menos espera, o Filho do Homem surge. Abre-se os céus, nuvens abaixa, e verás então o Filho do Homem descendo em glória, com os anjos tocando as trombetas, tocando, o louvor a Deus, e o Filho do Homem baixando para vir buscar a igreja de Deus. Será desta forma. E no verso 25 ele fala: mas primeiro convém que ele padeça muito. Convinha que Jesus padecesse muito. No caso, para que ele voltasse, ele teria que morrer. Ele veio como ser humano, ele veio no nosso corpo de ser humano, feito como homem, em tudo foi tentado, mas em nada pecou, diferente de nós, que somos tentados e pecamos. Ele foi diferente. Em tudo ele foi tentado, em tudo, mas em nada pecou. E convinha que se cumprisse toda a Escritura, toda a vontade do Pai tinha que ser cumprida nele. Toda a vontade de Deus tinha que ser cumprida em Cristo. Então convinha que ele padecesse. Então convinha que Pedro o negasse, que ele fosse traído, que ele levasse chicotadas, que ele fosse transfigurado, que olhassem para ele e via uma forma de um monstro, porque estava em forma de pecado, não via formosura, não tinha parecer nem formosura alguma nele, estava totalmente desfigurado, rasgado aqui, rasgado de um lado, do outro, como se diz, e ainda mais
No término, o soldado vai e fura o seu lado com uma lança, e além de sair o restante do sangue, sai ainda a água do corpo, perdendo ali toda a vitamina, todo o sangue, perdendo tudo o que estava no corpo dele. Convinha que isso acontecesse, para que a vontade do Pai se cumprisse, para que através da ressurreição de Cristo nós fôssemos justificados, e que recaísse sobre nossa vida a justiça que Cristo cumpriu a lei, e que caísse sobre nossa vida. Então aquela lei de Deus que nós não cumprimos, lá dos 10 mandamentos, a lei de Deus, as ordenanças de Deus, o Senhor, através do sangue de Cristo, quando Ele olha para nós, Ele nos vê justo, porque Cristo derramou sobre nossa vida o sangue dele. O sangue de Cristo foi derramado sobre nossa vida, e quando Deus olha para nós, Ele vê lá, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não furtarás, e tal, todos os mandamentos. Ele olha para nós e vê que nós conseguimos cumprir, mas é pelo sangue de Cristo. Por causa de Cristo, por causa do sangue de Cristo, Ele olha para nós, e isso foi derramado, foi imputado nós, essa justiça de Deus. A justiça pelo sangue de Cristo, melhor dizendo, foi derramado sobre nossa vida. E então, a continuidade, ele fala que primeiro convém que ele padeça muito. Cristo veio nessa terra e padeceu, sofreu calúnias, sofreu injúrias, sofreu muitas coisas, padeceu muito, foi traído, foi negado, no momento mais difícil, quando ele precisava, de testemunha, não tinha ninguém aos pés da cruz. Ele curou tanta gente, tantas pessoas ele curou, aos pés da cruz, quem estava? Ninguém. Não tinha ninguém naqueles que ele curou. Ele curou, fez vários milagres. Na hora que precisou, cadê? Não tinha lá ninguém. Então convinha que isso acontecesse. E outra coisa, que ele seja reprovado por esta geração. A palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Então aquilo foi falado para aquela época, certo? Mas a palavra de Deus se renova todo dia, porque Cristo, ele é o mesmo de ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Também convém que ele seja reprovado por esta geração, que ele seja inaceitável para essa geração, que essa geração não aceite Cristo. Um dos sinais. Como relâmpago, primeiro convém que ele padeça, padeceu, e seja reprovado por essa geração. Sabe o que é mais interessante? Que não vou colocar todos os cristãos, mas de 100%, 95%, falei muito, 97 para 103%, 97% dos cristãos têm reprovado ele. 3% têm aceitado, têm aprovado Cristo. O contrário, antônimo, reprovado, aprovado, tem aceitado Cristo, tem procurado viver as Escrituras, procurado viver a palavra, procurado, ter temor a Deus. Convém que ele seja reprovado. De que forma que ele tem sido reprovado? Por essa geração aí fora? Está na cara que nós vemos. Tanta corrupção, tanto furdúncio, tanta bagunça que está tendo aí fora. Tantas leis que afetam a família, montam-se leis que afetam a família, montam-se leis que afetam a palavra de Deus, onde hoje você não pode mais repreender uma criança. Se você repreender, bater na criança, se alguém de autoridade te ver, você é preso. Se não me falha a memória, acho que é Provérbios 23, fala que você não pode tirar a vara da criança. Você não pode, você tem que repreender, tem que bater, tem que chamar na atenção. Você não pode espancar, mas você tem que repreender, para que lá na frente vire a gente. Tem que ensinar o caminho para ela, para que quando ela crescer, jamais ela se desviar. Então essas leis, tudo
tudo sendo aprovado, tudo, a lei do homossexualismo, a lei, sabe, dos casamentos homossexuais. Ah, pode casar, é normal. Daqui uns dias, as pessoas anormais serão os heterossexuais. Quem é que está andando com um par, né, macho e fêmea, será os esquisitos. Por quê? O normal vai ser só o homossexualismo. Vai ser, nossa, essa moda pega. Vai ser o homossexualismo para todo lado. O que tem de gente que agora está, sabe, se revelando e acha bonito, contrariando a palavra de Deus, contrariando as escrituras. Não tem um pingo de temor de saber, poxa, será que é errado? Poxa, os efeminados não herdarão o reino dos céus, mas está preparado para ele lago de fogo e enxofre. Meu Deus, não é para aí que eu tenho que ir, não, tem que parar com isso. Não está nem um pingo preocupado de saber. E isso está sendo notório, tanto sabe, nos nossos olhos nus, quanto nas leis também. Nós vemos isso acontecer. Programas de televisão que invadem as casas das pessoas, chamado de onipresença satânica, que a televisão é a onipresença de Satanás, é o instrumento da onipresença do diabo. Onipresença é um atributo que somente a Deus pertence. Aí, como o diabo sempre gosta de imitar as coisas de Deus, ele se disfarça, então criou-se a televisão, que é a onipresença de Satanás. Que ele entra através dos canais de comunicação, influenciando os maus pensamentos, as más ideias, o estilo de relacionamento familiar, como educar um filho, como ser uma esposa, como ser um marido, como sabe, lidar com os problemas, e isso. E se fosse, sabe, isso somente, aí vai lá, coloca novelas, um trai o outro, já pega alguém que está cambaleando no casamento, aí já vai lá, fulano fez, a Maria fez com o Zé, aí já vai, um já faz igual o outro, já vai, já trai, mata isso. Filmes que ensinam a roubar, filmes estratégicos de roubo, filmes, sabe, que a pessoa bola a estratégia, vamos arrombar o cofre, colocar senha assim para poder arrombar, para poder... Aí as pessoas trazem isso para a realidade. Usam a mente para fazer maldade. Então isso já é notório. Aí você entra com o evangelho para essas pessoas, eles não querem saber. Não querem. Poucos querem, mas são poucos mesmo. Mas são poucos que querem. Por quê? Vai querer largar o dinheiro fácil? Aquilo que é atrativo para o homem é o dinheiro. É o dinheiro. Quem é quem é que não precisa de comprar um alimento? Quem é que não precisa de ter um carro? Quem é que não precisa de ter um convênio médico? Quem é que não precisa, sabe, viver? Mas tem gente que vai na luxúria, e vai, se esbanja, e assim vai. Isso já é notório lá fora. Agora, como que ele está sendo reprovado pelos cristãos? Um dos métodos é a heresia. Montam-se estilos de pregação, estilos de louvor, método de compor louvor, método de uma pregação, método de uma cruzada de fé, método de alguma coisa. Montam-se com versículos isolados bíblicos para satisfazer, atender a necessidade de uma pessoa. Então, do que é que você está precisando? Qual que é o seu desejo? O que você precisa no momento? O que é que você está precisando? Eu estou precisando de uma cura, estou precisando de uma bênção financeira. Então tá, hoje é o culto da bênção financeira. Hoje é o culto da prosperidade. E a salvação é deixada de lado. Hoje é o culto do amor. Tocam até músicas seculares dentro das igrejas. Não, hoje é o culto do amor. Toca lá Elton John, toca música que é composta para homossexual. É tocar dentro da igreja. E vamos que vamos embora. E vamos nessa. E muito mais coisa por aí afora. Entre elas, abre aí, 2 Timóteo 3.
2 Timóteo capítulo 3. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto moral, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Nos últimos dias, isso aumentaria. E aumentaria, sabe onde? Dentro da igreja. Aumentaria entre os irmãos. Por que entre os irmãos? Porque lá fora é óbvio, gente. É óbvio isso. Não precisa nem falar. Para aquele que não tem Cristo, isso aqui como se diz? É notório, é óbvio. Difícil não é explicar as coisas difíceis. Difícil é explicar o óbvio. Esse que é o complicado do negócio. Então isso aqui lá fora é normal para eles. Normal. E a gente olha lá para fora e fala, mas ele é um mundano, é um ímpio. Mas e dentro da igreja? Como é que está os irmãos? Como é que está? Haveria irmãos avarentos, materialistas, que entra com ele no mar e sai seco, de tão coração duro que é. Não abre a mão para nada. É seco, vai, se ele tem R$1, é esse R$1 que ele vai ter até morrer. E vai morrer e vai levar no caixão junto. Avarento, quanto mais tem, mais quer. E o negócio dele é ouro, é ganância, é ter... aquele negócio. Haveria isso. Avareza. Homens amantes de si mesmos. Homens amantes de si mesmos, avarência, presunçoso. Presunçoso, como ele repete aqui, orgulhoso, no versículo 4, presunçoso, ele tem a ideia de vaidade, vaidoso. Tudo que o homem faz, diz a Escritura, tudo é vaidade. Então o homem em si, ele é vaidade. Tudo é vaidade. O fator de você se produzir, passar um perfume, uma coisa, já é vaidade. Já é vaidade. Então, tudo é vaidade. Mas o que ele quer dizer aqui? Sabe aquele excesso, aquele extremo de vaidade? Aquele negócio que não é para você se cuidar, é para você chamar a atenção dos outros. É para você, sabe, querer se aparecer, você querer, se sobressair mais do que alguém. A vaidade, aquele extremo, não, eu tenho que chamar atenção. Estou bem assim, estou bonito. Você não se embeleza para Deus. Não se arruma para Deus. Poxa, eu vou buscar Deus. Não, eu vou. Não, você coloca para chamar a atenção de alguém. Você faz para chamar a atenção de um, para chamar a atenção do outro. Você coloca para se aparecer. Você não coloca poxa vida, com um ar discreto, com um ar de honestidade, com um ar sério. Não, você coloca para chamar a atenção de alguém. Para ser, aproveitando dessa passagem, você já cai em lascívia também. Já cai em sensualidade. Já cai em tudo isso aí. E isso ocorrendo dentro da igreja. Se não me falha a memória, acho que teve um show de um desses cantores aí que tá explodindo aí. Acho que teve um show ontem aí. Passando na rua para ir pro show, meninas com saia, se tiver do joelho, acho que 1 palmo para cima do joelho, indo pro show. 1 palmo assim, para cima do joelho, blusinha, mostrando a barriga, um salto desse tamanho, e vai lá. Vai lá para esses shows gospel, o show do Satanás. Vai lá, onde não tem nada de Cristo, não leva a pessoa para o arrependimento, leva a pessoa para a bagunça. A única coisa que falta é beber. E olhe lá se não diz que se não tiver bebida. E olhe lá. Soberbos. Não só soberbo da Bíblia.
mas soberbo também daqueles que não aceitam a palavra. Sabe quando você fala para a pessoa, esse caminho não vai te levar a Cristo? Isso aqui é para os crentes. Foi igual eu falei, isso aqui se nós olharmos na visão secular, isso aqui cumpre-se. Porque a gente olha, às vezes você fala para a pessoa, evangeliza a pessoa, quer levar a pessoa até Cristo, mas ela não quer. Aí compete nós orarmos, você ora, tal, até Deus, sabe, quebrantar o coração, quebrantar a vida, sabe, trabalhar no interior dela. Requer trabalho, requer esforço. Não é? O Satanás não vai largar assim fácil. Não, mas requer, sabe, suor, requer ficar rouco, orar e para Deus, sabe, trabalhar. Mas isso aqui são os irmãos, poxa, soberbos, onde a palavra não entra. Teve uma vez, já falei isso, falo de novo, não canso de falar. Jesus pregando, não era nem Paulo, nem Moisés, nem Elias, nem ninguém que estava pregando, o próprio Jesus pregando, passando e pregando para todo mundo, reunia as pessoas, paravam para ouvir. Jesus falava, eles rebatiam, Jesus falava, eles rebatiam, Jesus falava, ele rebatia. Parecia um ping-pong, ia e voltava. Jesus uma hora se encheu, ele falou, você sabe por que vocês não me entendem? Sabe por que não vai, que vocês não conseguem me entender? Sabe por quê? Porque as minhas palavras não entram em vós. Não vai. Não vai. Não vai. Vocês pensam que sabem demais, é muito método, é muita teologia, muito conhecimento, e o meu evangelho é simples. O meu evangelho não é sacrifício. O meu evangelho é misericórdia. Misericórdia quero, não sacrifício. Aprenda o que significa isso, diz as Escrituras. Por isso que vocês não me entendem. Por isso que sua vida não muda. Por isso seu coração é um trapo. Por quê? Porque a minha palavra não entra. A partir da hora que entrar, vai entender o quê? Vós já estáis limpos pela palavra que tendes recebido, diz o Senhor Jesus. A partir da hora que entra, o Espírito Santo começa a mudar. Mas esse seria os últimos dias, os últimos tempos, os últimos momentos. Haveria isso. E isso está aumentando cada vez mais. E isso está, sabe, decaindo, está em decadência. A tendência não sabe, aumentar o culto a Deus verdadeiro. A tendência não é o Senhor ser glorificado verdadeiramente, não. A tendência é o Senhor ser glorificado da forma errada. É o homem ser glorificado usando o nome de Cristo. Essa é a tendência. É o homem enriquecer usando o nome de Cristo. Essa é a tendência. O homem se satisfazer usando o nome de Cristo, usando a misericórdia de Cristo. Onde você fala, não faz assim, não é desse jeito, não é assim que faz, não é assim que age, não é, pensa antes de fazer, medita, lê e ora. Entra de um lado, sai do outro. Não está nem aí em saber qual é a vontade, o que Cristo quer da vida dele, não quer nem saber se vai atingir as Escrituras. Se para eu ter isso aqui, poxa vida, eu vou ter que passar por cima dos preceitos bíblicos, dos princípios de Cristo, eu passo. Qual que é o problema? Não está nem aí, não quer nem saber. O que tem de ensino herege, o que tem de ensino errado, não é brincadeira. Não é brincadeira. O que tem de coisa que está levando os irmãos em si para o buraco não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Onde você pensa que você está louvando a Deus e você está louvando o diabo. Diz a própria palavra de Deus. Nos últimos dias haverá espíritos enganadores. Muitos vão dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Então, muita gente pode estar cultuando a Deus, estar pensando em estar cultuando a Deus, mas está com doutrinas de demônios. O que é isso? Está cultuando a Deus, mas com ensinamentos de demônios. Já parou para imaginar um negócio desse? Aí você fala para um ser desse que ele está fazendo errado. Vê se a palavra vai entrar. Você fala para não é assim, pelo amor de Deus. Você está um povo, você está levando para o inferno. E você é junto, meu filho. Ele não está nem aí. Ele vai continuar fazendo.
Soberbo não ouve, é duro, é mais duro que um aço. Não vai. Não vai. Nos últimos dias, esse número de pessoas vai aumentar. E está aumentando cada dia mais. Está aumentando cada dia mais. É mês após mês, ano após ano, esse número de soberbos aumenta. E continua. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem amor para com os bons, tal. De tudo isso aí. No versículo 4, o que dá para resumir, ele fala assim, ó, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Como assim? A pessoa ama mais os prazeres do mundo do que a Deus. Então ela dá mais atenção para as coisas do mundo do que para Deus. Ela é mais apegada com as coisas do mundo, com os prazeres, com a forma errada dela de agir dentro da Escritura, com a forma dela de tratar as Escrituras, com a forma dela de orar, com a forma dela de falar, com a forma dela de pensar. Ela é mais apegada a isso, a levar Cristo de uma forma, sabe, de um oba-oba, a forma de se levar o Evangelho de Cristo com festa, com boate, com jogo de luz, com bagunça. Ela é mais apegada a isso, sabe, do que um momento de oração, do que ter santidade com Deus, do que renunciar a vida para se apegar à oração, do que renunciar a vida para se apegar, para buscar de Cristo. É mais apegado a essas coisas do que amigo de Deus, é mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. É mais apegado, gosta mais dessas coisas, ama essas coisas, não vive sem isso. Não vive sem isso, não vive sem uma bagunça, não vive sem um movimento crente, não vive sem isso, não vive. Não vive sem um movimento mundano dentro das igrejas, não vive. Não vive sem um movimento legalista, não vive sem ideias judaizantes, sem óleo, não vive sem rosa, não vive sem trigo, não vive sem qualquer artimanhas da Bíblia. Não existe nada disso. Não vive sem isso. Não vive. Então ela é mais apegada a isso. Sabe por quê? Porque é um preguiçoso. É um preguiçoso. Não quer saber de dobrar o joelho. Não quer saber de orar. É um preguiçoso. É como diz o apóstolo Paulo fala, tem a mente cauterizada, tem a mente podre, a mente apodrecida. Não quer saber de orar. Não quer saber de dobrar o joelho, então é método mais fácil para eu conseguir a bênção. Não quer dobrar o joelho, não quer ter comunhão com Deus. Está interessado só, sabe, no que Deus pode dar. Não está interessado em querer entrar no Santo do Santo, entrar no santuário de Deus, ter comunhão com Cristo, ter comunhão com a palavra, conhecer a Deus, se arrepender dos pecados, ter uma vida de santidade com Deus. Não está interessado em saber disso. Não está interessado. Então usam métodos mais fáceis. Usa esses estilos, sabe, mais fáceis. Para que eu vou orar? Para que eu vou orar sendo que eu posso escrever o meu pedido num papel? Para quê? Agora Cristo virou correio, né? Virou correio, tem que só para pôr selo, né? O Espírito Santo é o selo, leva até Cristo e vai. Para quê? Para que eu vou orar? Para que eu vou jejuar? Para que eu preciso ter calo no joelho? Para que eu preciso sangrar o joelho? Para que eu preciso ficar rouco, igual um doido? Para quê? Para quê? Sendo que é mais fácil escrever um pedido ali. Eu quero, Jesus, uma casa. Senhor, eu quero um carro. Mas eu quero um carro, Senhor. Eu não aceito um carro dos 99. Eu não aceito um carro... não, eu quero um carro 2014. Da Honda, com direção, airbag, com não sei mais o que, com não sei mais o que. Você não tem condição nem de pagar um carrinho de pipoca. E você quer parento, apegado às coisas materiais. Escrevendo... O que tem a ver? Depois vai lá e queima. Sobe aquela fumaça de macumba. E oração? Nem sabe o que é oração.
Põe para orar meia hora para você ver, de joelho. Começa a já doer, vai atrofiando. Parece cãibra. Começa, dá 5 minutos, as pernas já começam a tremer. Não vai. Começa já a dar uns trecos, não aguenta. Mas que é o método mais fácil. Bota para orar, para travar uma guerra ferrenha mesmo com o mundo espiritual, para expulsar o diabo de casa. Não, é mais fácil colocar uma rosa. Mais fácil pôr uma rosa. A rosa vai atrair o mal. Né? A rosa virou Jesus. A rosa agora é Jesus. Né? Coloca lá uma rosa. Não, é a partir dessa rosa. Olha, a rosa secou e é só eu que posso queimar essa rosa. Vocês não podem queimar essa. É só eu. Virou o sumo sacerdote agora. Tirou a função de Jesus. Virou o sumo sacerdote. Então, para que existe Jesus? Sendo que Jesus, que ele fez a função do sumo sacerdote. Então, para que tem Jesus? Sendo que quem é que está conduzindo as pessoas, vai lá e faz esses estilos macabros. Ah, quer resolver sua vida espiritual? Resolver seu casamento? Você está com problema no teu casamento? Tá, então vou te dar um bombom consagrado. Simpatia, satanismo, bruxaria, capeta. Ao invés de ensinar na escritura, vamos dobrar o joelho, vamos orar. Ah, mas é difícil, não é fácil. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. É batalha, é luta, mas vamos lá, nós temos o Espírito Santo, ele pode derramar o bálsamo, a unção, o azeite. Está com um problema na vida financeira? Você não precisa economizar. Você deposita farinha no banco. Você não precisa economizar, não precisa usar a cabeça. Não precisa economizar. Vai lá no banco e deposita farinha. Tó. Bota lá 1 quilo de farinha de trigo na tua conta. Você não precisa depositar. Passa mico. Como eu um dia passei. Deposita 25 centavos. O quê? Igual um idiota. E minha conta continuou 0. Não, o Senhor vai mudar! Parece um trouxa falando. Ao invés de ser ensinado, doutrinado ao arrependimento. Graças a Deus. Obrigado, Cristo, por ter aberto meus olhos. E não ter tirado minha vida naquela época, senão eu estava perdido. Não seria salvo. Ah, hoje você é salvo? Estou caminhando para ela. Estou caminhando. Como diz o apóstolo Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as coisas que estão à minha frente, o prêmio da soberana vocação. E vou e estou indo. E vou que vou. Segurando na mão de Cristo. Pela fé no sangue dele. Então a gente cai nessas barbaridades, nessas idiotices. Aí acaba fazendo, sabe o quê? A vida não muda do jeito que a pessoa quer, ela fica desiludida com o cristianismo. Ela fica desiludida com a Bíblia, fica desiludida com Cristo. Quantos casos de pessoas tem? Eu conheço. Que não está nem aí para saber das Escrituras, mas quer ter uma vida boa, espiritual, financeira, quer ter uma vida de saúde boa, vai na igreja para buscar cura, vai na igreja para buscar casamento, vai na igreja para buscar sexo, vai na igreja para buscar um monte de coisa. Mas ir na igreja num lugar quadrado para querer ter comunhão com os irmãos, aprender de Cristo, agora é difícil, hein? Agora tem. As pessoas ficam mais apegadas a isso. Ficam mais apegadas ao choro de uma melodia, sabia disso? Chega-se, dá uma nota musical bonita, blom, dá uma nota legal, sinta o poder e a presença do Espírito Santo. Ué, e a pessoa está sempre vivendo numa vida de pecado. E está lá chorando, aleluia, glória a Deus. Sinta o Espírito Santo. É que sinta o Espírito Santo. A pessoa usa de musicoterapia, usa de esse negócio aí, como é que é o nome? Psicologia. Usa desses negócios assim, para poder, sabe? Isso aí é comprovado. Quando você ouve uma música, ela te tranquiliza.
Te tranquiliza, né? Sabe, dependendo da melodia você chora. Mas você vai ver por trás da letra, não tem conteúdo nenhum de Cristo nas letras. E a pessoa está lá chorando. A pessoa está lá, ai Deus, abraça-me, ai Deus, não sei o que, ai Deus, eu quero sentir o seu cheiro, quero sentir o seu perfume, quero fungar no seu cangote, eu quero... Não tem característica nenhuma de Cristo. Não tem nada de Bíblia, não tem nada de Cristo. Muita tecnologia, muitos arranjos dentro de um negócio para mexer com a pessoa. É rock, é pop, é jazz, é blues, é música swingada, é balanço, é samba rock, é isso, aquilo outro. Imagina você na presença de Deus, você diante de Cristo. Pelo menos o louvor é para isso, é para adorar a Deus. Para você se quebranta, você entra na presença de Deus, adora a Deus, ou através de um louvor você está expressando uma oração sua, um arrependimento, ou você está adorando a santidade de Deus, reverenciando a Deus, quem Ele é. Agora imagina você diante do trono de Deus sambando, e Deus lá. Né? Aleluia, Deus, eu estou sambando com o Senhor. Não eu estou dançando funk, é o funk gospel. É o funk gospel, como se diz, é o axé gospel. É o samba gospel. Também existe a macumba gospel. Imagina, diante do trono de Deus, sendo que Deus é santo. Pega as descrições dos louvores, dos cânticos, do Inário de Israel, que é o livro de Salmos. Brincadeira. Pega Apocalipse 15, se não fala a memória, o louvor que é entoado lá. Quem não temerá teu nome, quem não te glorificará, pois só tu és santo, e por isso todas as nações virão e te adorarão. Grande e maravilhosa são tuas obras, ó Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos, ou Rei dos reis. Bem diferente. Ah não, mas o Davi, ele dançou, dançou, claro, mas não dançou agarrado com ninguém, ralando o bucho, não. Não dançou se esfregando em ninguém, não. Não dançou com sensualidade para ninguém, não. Ele dançou com alegria na presença de Deus, reverenciando, adorando a Deus. Adorando, reverenciando a santidade de Deus, com temor, com tremor e respeito. Ah, como é que você sabe? Você estava naquela época? Não, é só ler a Escritura. Só ler quando ele pede perdão pelo pecado. Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Mas Pai, perdoa-me. Não retire de mim, não me lances fora da tua presença. Uns salmos à frente. Senhor, não te alongues de mim, ó Deus, não se afaste de mim. Era essa a preocupação do salmista. E hoje não tem nada a ver. E hoje é bagunça, é boate, é funk gospel, é aquele outro ritmo lá de boné, é rap gospel. Cristão que sai andando símbolos satânicos, usa pentagrama, um negócio desse tamanho, não, mas é crente. Você olha, mas um cristão não sabe se vestir. Você sabe o que é isso? Você tem que dar aula para ele de como se vestir. Parece uma marmota. Parece um jagunço. Parece um negócio, um monstro. Não existe. Não sabe se vestir. Não sabe. Mulher não sabe se maquiar. Não sabe falar. Não tem postura para falar. Não sabe mais. Virou um treco sem forma e vazio, como era em Gênesis. Não sabe mais. Isso dentro da igreja. E aí, mano? E aí, maluco? Agora a foto é assim, né? Tudo é moda. Mas é engraçado que a aplicação da oração não existe, né? Não existe. É pastor dançando rap. É pastor dançando rock. Samba rock, rockabilly. Ah, você conhece? Conheço. Conheço. Só 14 anos que eu toco. Então conheço.
Ah, dançando samba rock, dançando rockabilly, aquele negócio assim que joga para um lado, para o outro. É dentro do altar. Dentro do altar, não, dentro da igreja, em cima do altar. E vai. Não está nem aí. Não está nem aí. Mas está lá. Não ensina ninguém a ter comunhão. Não ensina ninguém a ser dependente de Deus. Ao contrário, ensina-se a ser dependente dele. Se ele não tiver, nada vai. Se ele não tiver, não tem oração. Se ele não tiver, não tem comunhão. Se ele não tiver, não tem jejum, não tem busca, não tem choro pelo pecado, não tem quebrantamento. Ele tem que estar 24 horas. Não é mais o Espírito Santo que tem que estar. É o homem, carne, que tem que estar junto. Não tem mais aquele temor. O Espírito Santo está comigo. Eu estou nesse lugar aqui. Eu tenho que saber me comportar. Não tem essa coisa. Não existe mais. Adotam, traz, ama mais essas coisas. É mais amigo disso. É mais amigo dessas coisas. É mais amigo dessas bagunças. O que tem de jovem, que tem umas amizades meia doida que eu vou te falar. Menina que parece homem. E homem que fala fino. Que raio que é isso? Menina, você vai conversar com ela. E aí? Vai conversar com o rapaz. Oi! Que diacho é isso? Que encrenca é essa? Não tem característica alguma. Não tem senso nenhum. Não tem, sabe? Não tem não tem doutrina. Não é doutrina humana. É doutrina bíblica. Doutrina da Escritura. Vestimenta correta. Vestimenta decente. Postura firme. Homem que anda mostrando, não é nem um cofrinho mais, já é logo as duas partes das nádegas. Já anda. Não sabe se vestir. É umas combinação meia chonga. Laranja com roxo, com amarelo, com preto, a meia lilás. Não sabe. Não sabe. Não sabe mais se vestir. O estranho vai ser aquele que sabe se arrumar. O estranho vai ser aquele, daqui uns dias, aquele que se afasta do mal. Esse que vai ser o estranho, dentro de uma eclésia, dentro de um corpo que se diz de Cristo. O estranho vai ser aquele que se aparta do mal. Onde começa a fofoca, ele sai. Onde que começa a falar mal do outro, pera aí, é para ajudar ele em alguma coisa? Não, então não quero saber. Ah, mas não sei o que, eu não quero saber. Fala sozinho, vira as costas, sabe? Esse vai ser o esquisito. Porque o normal vai ser um falar do outro, vai ser caluniador, vai ser profano, vai trazer métodos mundanos para dentro da igreja. Aí depois chega ali com alguns segundo domingo, outros terceiro, outros último domingo do mês, aí depois vai participar da ceia com maior naturalidade. Somente arrepende-se dos seus pecados e vai e participa. Oi, mas peraí, você viveu o mês inteiro fazendo um monte de coisa, gente. Mas você viveu... Não, mas a partir de hoje eu vou fazer. Por isso que você vive enfermo direto. Diz as Escrituras. Não, isso muito não é ensinado em 1 Coríntios 11. Somente a primeira descrição do apóstolo Paulo. Mas a parte final da descrição, eles não falam. Não é falado. Por isso que há muito, irmãos, entre vós, fracos e doentes. Por quê? Porque participa do corpo e do sangue de Cristo de forma indigna. Por que de forma indigna? Sem conhecer a Deus. Sem conhecer a Deus, sem ter contato com Deus, sem saber quem Deus é, sem temer a Deus, sem aprender de Deus, sem, sabe, ter aquele cuidado. Poxa vida, isso não pode, errei, pequei, falhei, meu Deus, não posso, sem isso. Não, mas vive como um rolo de macarrão, passando sobre os princípios de Cristo, toda hora. Mais amigos dos deleites. Mais amigos das conversas fiadas. Não tem repreensão, não tem, sabe... A Escritura diz em Lucas que o propósito de Cristo, no nome de Cristo, foi ordenado que pregasse o arrependimento. Não tem arrependimento, meu Deus do céu, não tem choro pelo pecado, não tem arrependimento.
Não tem arrependimento. Como que o evangelho que é pregado não leva a pessoa ao pranto, não leva a pessoa a pensar, a ficar matutando, eu tenho pecado, meu Deus, que lava. Como isso? Sendo que o evangelho de Cristo é para levar a pessoa ao arrependimento. É para levar a pessoa para o joelho dobrado, é para levar a pessoa para o choro, para a pessoa ficar impactada e falar, meu Deus do céu, eu tenho pecado, eu falho, eu roubo, eu mato, eu sou ingrato, eu sou profano, eu não tenho afeto, eu sou irreconciliável, eu sou essa pessoa. Me perdoa, Cristo. Não, ao contrário, é ensinado totalmente ao contrário. Só que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus é bonzinho, que Deus é isso, aquilo, outro, mas ninguém quer saber de chorar pelo pecado. Ninguém está preocupado com a volta de Cristo. Apesar, nossa, que eu vou viver mais 5, 10, 15, 20, 30 anos, então eu não preciso me preocupar com a salvação hoje. Eu posso pensar nela amanhã. Ninguém está querendo saber. Não está preocupado em saber sobre Cristo. Não está preocupado em saber sobre a volta do Senhor. Não está preocupado em praticar o amor, a piedade, em ver alguém sofrendo e ajudar, e dar uma palavra, ajudar. Ah, mas eu dou uma palavra, não é palavra de incentivo, não é palavra desses negócios financeiros, essas palestras, não, é palavra de Cristo. Fica firme na angústia, na tristeza, na dor, o Senhor sustenta, busque em primeiro lugar a Ele, até mais coisa Ele te ajuda, Ele sustenta. Levar o homem ao arrependimento, à lágrima, ao choro, fazer a pessoa pensar, meu Deus, que trapo de imundícia que eu sou, me ajuda, eu preciso de ti. Mas não. Aí cria na mente do mundo aí fora, o quê? Ah, você é de Jesus? Ah, mas você não tem um carro bom. Você é de Jesus, mas você mora de aluguel. Ué, cadê a sua casa? Aqui, eu não sirvo Jesus, mas eu estou aqui, eu estou servindo bem. Eu estou numa vida boa, eu tenho meu carro zerado, eu tenho minha casa boa. E você é de Jesus? Mas cadê seu Deus? E você está morando aí de aluguel? Ensina-se isso. Aí, por causa dessa mudança, desse evangelho diluído, que não é o evangelho de Cristo, que cria-se na cabeça das pessoas esse negócio aí as pessoas olham para Jesus e enxergam cifrão. Então, quando você serve a Deus, você tem que ser bem financeiramente. Quando você serve a Cristo, você tem que ser bem, você tem que ser próspero, você tem que, você tem que ter as coisas. Então, poxa, atrai as pessoas para Cristo, não é mais pelo arrependimento, como Pedro pregou lá em Atos, que 3.000 almas foram convertidas, não é mais pelo arrependimento. Eu atraio as pessoas para Cristo, é pela minha grife, é pela minha roupa, pelo meu carro, pela minha posição, pela minha buzina, pelo meu prédio de $1 milhão. Eu atraio Jesus por isso. Pelo meu carro zero. Você viu meu carro? Glória a Deus. Foi Deus que deu meu carro. Não tem mais. Poxa vida, eu era assim. Eu era assado. Eu gostava de pornografia. Eu gostava de mundo. Eu gostava de bagunça. Hoje eu não me vejo mais nisso. Eu não me vejo mais gostando dessas coisas. Não me desce. Não me desce. Dias atrás, vivenciei isso. Grupos de crente dançando música do mundo. Dançando. E é normal. É normal dançar música. Sem maldade. É sem maldade. A Escritura diz, e outra vez haverá a diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve. Quando o Senhor Deus faz assim, Ele enxerga o ímpio e aquele que se diz crente. Os dois fazendo a mesma coisa. Relembrando o passado. E aqui não tem nenhum filho dele separado daquilo ali. Não tem nenhum. E depois vai cultuar a Deus. E depois vai com a maior peroba cultuar a Deus. Vai lá levantar a mão. Aleluia. Oh, doce presença. Doce presença do quê, meu filho? Doce presença do quê? Do quê? Não, mas eu estou buscando a Deus. Que Deus? Que Deus? Que forma? Ah, mas eu posso ouvir uma música que é até mesmo uma música que não tem maldade. É uma música de amor bacana. Eu posso ouvir. Eu não posso ouvir? A Escritura diz, tudo que é puro, santo, lícito, honesto, se há algum louvor, nisto pensai. Pensar nas coisas que são do alto e não
nas que são terrenas. Falar entre os irmãos, entre salmos, cânticos, hinos espirituais. Onde que encaixa a música mundana, que é composta por, sabe, por melodias para entristecer o coração do ser humano? Onde fala de traição, onde fala de divórcio, onde fala que um saiu com o outro pegou a mulher do outro, e você levou traição, levou gai na cabeça, fez isso, aquilo outro, você perdeu ele é meu, ela é minha, isso, aquilo outro. Onde tem? Ah não, mas tem música boa, tem música isso. Pode reparar, a maioria dessas teve uma época aí que pegou de uma música de um grande cantor famoso aí, que era de um cara que pensava nela toda hora, contava os minutos se você demora, está todo o tempo querendo te ver, essas coisas e tal, aquilo. Olha, eu sou essa pessoa, eu sou esse cara. Saiu isso. Aí quem ouve, o marido é um bêbado, um alcoólatra, é isso, aquilo outro. Aí lá vai o crente, a crente lá ouvir. Começa a ouvir, meu marido não é assim. Começa a chorar. Poxa, eu queria ter um marido assim, igual tá. E já tira o foco da escritura. Já tira o foco da palavra. Já tira o foco de Cristo, já tira o foco da Bíblia, já tira o foco daquilo que Deus quer para você. Só analisar, só pensar. Não precisa ir muito longe não, só a gente usar um pouquinho a sabedoria que Cristo deu para a gente. E analisar na Escritura que a gente vai ver que não tem nenhum conteúdo. São melodias que você ouve, você começa a se entristecer, você lembra do passado. Você lembra de ex-namorado, de ex daquilo, ex do outro, de que você teve relacionamento com um, que transou com o outro, que fez isso, que se você é casado e você tem... É uma bagunça e tá lá o crente ouvindo isso, essas coisas, vai em shows e se envolve com todas essas coisas. Ah, mas não tem nada de mal. Como não? Como não? Como não? Cadê a separação? Diz as Escrituras em Pedro, sede santo como eu sou santo. Cadê a santidade? Cadê a separação? Ser santo é ser separado. Cadê esse temor? Se empresta os ouvidos a essas melodias, esse mundo, essas músicas. A isso tudo, cadê o temor a Deus? Cadê o temor, o respeito a Deus? Se o teu corpo é o templo do Espírito Santo, não empreste os teus ouvidos a essas coisas, a esses métodos, sabe, essas coisas. Não, eu tenho que fazer, eu preciso, mas não tem nada demais. Ficamos preocupados às vezes com o pecado de adultério, com o pecado de roubar, com tanto pecado, mas um pequeno pó é o que está fazendo você afundar. É um pó, é um pozinho que você varreu a casa toda, mas é um pozinho desse tamanho que está embaixo da sua cama, que está te dando rinite. Ficamos preocupados com tanta coisa, mas com tanta coisa, e esquecemos das coisas pequenas, das coisas minúsculas, daqueles pequenos detalhes. Não se prenda a isso. Você é de Cristo, tome vergonha, tome atitude, vá orar. Vai ter contato com Deus, pare com esses métodos desse mundo. Convém que ele seja reprovado por essa geração. É o que nós mais estamos vendo. Jovens que não querem saber de Deus, vai para a igreja para arrumar homem, para arrumar mulher, para fazer qualquer coisa, mas não quer saber de Cristo, não quer saber da palavra. Querem ser pastor, não é para pregar o evangelho, não é para sofrer por evangelho de Cristo, não. Quer ser pastor para ter carro bom, para ficar pegando as ofertas dos irmãos. Não é para pregar o evangelho de Cristo verdadeiro, não. É para ficar andando de jato, de iate, de carro zerado, e andar de BMW, de Mercedes, de Azera, de Land Rover. Como conheço pregador que anda de Land Rover blindada a fuzil e prega na TV, mas vai prestar conta a Deus. Não está nem aí. Querem ser pregadores,
Sabe para quê? Porque já entenderam como funciona o negócio. Já entendeu como funciona o sistema. Entendeu já como é o método. De quê? De ludibriar a cabeça dos outros. De ter uma outra palavra. Persuadir a mente dos outros. De qual forma? Poxa vida, dá isso é usado, né? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Aquele que dá, recebe. Então dá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então vai. Aí separa lá o que é da igreja, executa. E o outro, guarda. Ai desse povo quando o Senhor Jesus voltar. Ai dessa raça quando aí as 7 taças de Deus começar a cair. Ai desse povo. Diz as Escrituras. Seria melhor pegar uma pedra, amarrar ela no pescoço e se atirar do mar do que fazer um pequenino se desviar. Um só. Está falando dois, falando um só. Seria melhor que essa pessoa pegasse uma pedra e amarrasse no pescoço, se atirasse ao mar, do que fazer um só dos pequeninos desviarem. E quantos não estão sendo desviados por doutrinas de demônios? Isso é muito sério. O que vale não é mais a qualidade das pessoas. Como assim? Você tem um povo, mas você sabe que busca Deus. Você sabe que o Senhor está trabalhando. O Senhor está tendo liberdade para agir no coração. Está tendo liberdade para agir na vida, na alma, no espírito. Hoje não vale mais isso. Sabe o que vale mais hoje? É ter números, multidões. Povão. É ter valores financeiros. É ter grana, é ter aquele mundaréu de coisas. E não está mais preocupado em tenho pouca gente, ou tenho, sabe, aquelas pessoas ali, mas Deus sustenta, ajuda, tá junto, ora, jejua, sabe, busca por sua alma, para você tá bem, para ajudar alguém, para ensinar, para batalhar, para tomar guerra de um, de outro. Não está nem aí. Hoje o negócio é dinheiro. Hoje o negócio é dinheiro. Aquilo que Cristo destruiu no passado, lá no templo, que eram os cambistas, o comércio, hoje levantaram tudo de novo. Vende até banana dentro da igreja. Pipoca, cachorro quente, CD. CD é o que mais tem. Livro. Vende tudo. Aquilo que Cristo destruiu, que Ele quebrou. Não sejam desses irmãos aqui não. Não tem nenhuma dessas práticas aqui não, sem afeto natural e irreconciliáveis. Sobre essas pessoas, Cristo fala assim, ó, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, fala, verso 5, tendo aparência de piedade, de irmãos, de bonzinho, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. Não é deste, tenha misericórdia, não, deste, se afasta. Por quê? Porque ele vai te contaminar. Se afasta, suma de perto dele, saia de perto dele, seja quem for. Ah, mas é meu pai. Seu pai, respeite por teu pai, por tua mãe, por teu irmão. Começou com ladainha, se afasta. Se afasta, suma. Depois diz o apóstolo Paulo, depois de uma ou duas, admoestação, depois de uma ou duas, não ouviu? Depois de uma ou duas, não foi? Se afasta. Cuidado. Guarde sua fé. Sobre tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração. Para a gente encerrar, abre em Mateus 9. Rapidinho. A gente não estourar no horário. Talvez passe hoje um pouco, mas tenha paciência.
há um erro muito grande que acontece. Até mesmo a gente tem que tomar cuidado nas Bíblias. Tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Que tem Bíblias que foram compradas por pessoas que são satânicas, que têm muito dinheiro e mudam o significado das palavras. Então tem que procurar a mais fiel, mais que tem a essência do hebraico, do grego, que vem do original. Tem que procurar essas. É muito complicado achar. É muito complicado. Mas procurar essas para a gente não ser... Essas NVI, NTLH, essas coisas aí, pode descartar esse negócio. Mateus 9, verso 13. Diz: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores. Algumas Bíblias terminam aí. Algumas terminam aí. Mas aos pecadores. Tem alguma que termina aí? Tem algumas que terminam aos pecadores. Imagina se Jesus só chamasse os pecadores. Certo? Jesus chama os pecadores. Se ele só chamasse e não tivesse nenhum efeito. Tem que ter algum efeito. Aí ele termina. Mas os pecadores ao arrependimento. Então quando Jesus chama os pecadores, é para levá-los ao arrependimento. É para levar ao choro. É para levá-lo aos pés da cruz. É para levá-lo a: Senhor, eu praticava aquelas coisas ali. Ou eu pratico aquelas coisas ali. Sem afeto. Eu amo mais os deleites do que ao Senhor. Mas, Senhor, poxa, me perdoa. Me aceita de novo, Senhor. Me aceita. Me perdoa. Eu sei que o Senhor me aceita. Me perdoa pelo sangue do teu filho. Me perdoa, eu não quero me perder, eu não quero viver longe de Ti. Eu não tenho medo, Deus, de ir para o inferno, mas eu tenho medo de viver afastado, longe de Ti. Eu não quero viver longe do Senhor. Ah, mas inferno, eu não quero saber de inferno. O que eu não quero é viver afastado de Ti. Eu não posso viver afastado do Senhor. Viver afastado daquele que me sustenta. É isso que eu não quero. Foi para isso que Jesus nos chamou. Eu não vim chamar um justo. O que é justo? Aquele que acha que não tem pecado. Aquele que serve Cristo do jeito que quer servir. E, não, eu não preciso me arrepender. Cristo é bom, Deus é bom. E é assim que faz. Deus veio para isso. E é isso e isso acabou. Ele não veio para essas pessoas, não. Se nós somos dessas pessoas, ele não veio para nós, não. Mas ele veio, sabe para quem? Para os pecadores. Para aqueles que reconhecem que é falho. E ele leva ao arrependimento. Ele veio para essas pessoas. Amém? No verso 12, ele fala assim: Jesus, porém, ouvindo, disse: Não necessitais de médico, os sãos, mas sim os doentes. Aí onde ele fala depois dos pecadores. Ninguém vai ao médico quando está bom. Mas vai ao médico quando está doente. Por isso que ele fala: eu vim chamar os pecadores, porque aquele que tem doença, que tem chagas, que tem enfermidade, que ele está podre, que está em estado de putrefação, que está imundo, abre a boca, fede, já está mal, o coração já está podre. Eu vim chamar esses para o arrependimento. Amém? Vamos orar então.